Break News do Umbral. Hoje vamos falar desse umbralzão que você e eu vivemos. Vem comigo! E aí, seus encarnados e desencarnados, bem-vindos a mais um episódio do Jornal da Crosta! Claro, você e eu estamos aqui neste umbralzão e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu trarei para você uma mensagem de um ultimato de Arcanjo Miguel para todos os seres escuros que estão no umbral grosso. Fica aí comigo se você quiser ver e ouvir e entender essa mensagem. Fica comigo até o final, beleza? E eu tenho uma novidade aqui no canal hoje pra você. Já peço que você aperte esse botãozão aí, que já deixa seu curtir, já siga a gente pra você ficar por dentro de todos os episódios novos. A partir de hoje, eu gostaria de mandar uma mensagem para todos os seres que estiverem lá nos outros umbrais. Sim, se você tiver parentes que já desencarnaram, já foram embora dessa dimensão, e esses vídeos chegam lá, você pode deixar aí nos comentários o nome de quem você gostaria de mandar uma mensagem, que a partir dos próximos episódios nós vamos deixar aqui no vídeo a mensagem para aqueles que já foram embora, que fizeram parte da sua vida. Beleza? Fica aí comigo e vamos embora falar sobre esse umbralzão grosso aqui que vivemos. E hoje nós vamos iniciar esse vídeo de uma forma diferente, dando um introito do que você vai ver aqui hoje. Escuta só essa mensagem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Lucas 10:18. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, de 7 a 9. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Judas 1:6. Com esse introito já dá para você perceber mais ou menos o peso desse episódio, que está maravilhoso, está divino e muito legal. Você sabe o que é umbral? Já ouviu falar alguma vez? Você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, que não tem muita intimidade com a espiritualidade. Você já ouviu falar de umbral? Umbral, em termos mais técnicos, espiritualistas e espirituais, são dimensões paralelas que existem neste planeta, onde habitam espíritos. Pensa numa cebola e suas camadas. Cada camada é uma dimensão. Nós temos aqui no nosso planeta até 9 dimensões conhecidas, sem falar as desconhecidas. O umbral grosso, ele permeia 4 dimensões, são 4 camadas, do 1 até o 4. E hoje eu vou dizer para você cada uma delas um pouquinho, mas nós vamos hoje se aprofundar na primeira dimensão, conhecida como dimensão Infernos. Em primeiro lugar, temos o umbral grosso, também conhecido como um abismo ou dimensão Infernos, onde as energias são bem densas, pesadas, muito pesadas, onde nem a luz do sol chega. Em segundo lugar, nós temos o umbral médio, que é aquele território onde ocupa as pessoas que morrem, que têm remorso, que acreditam demais nas mentiras que falam, que estão com o seu campo mental cheio de ilusões e ficam lá matutando durante alguns anos, talvez milênios, no próprio umbral, porque lá o tempo é diferente, né?
fica matutando as suas questões de vidas que passaram aqui, relacionadas às relações, às coisas que cometeram aqui, e assim vai, né? E no terceiro umbral, no terceiro nível do umbral, nós temos os planos das colônias, onde fica o nosso lar, Nova Morada, Céu Azul, entre outras colônias mais terra-terra, próximo aqui da nossa dimensão. Mas hoje nós vamos nos ater aqui mais profundamente no primeiro nível, que é a dimensão conhecida como abismo. Mas pelo menos você já ouviu falar sobre a dimensão infernos. O inferno existe. Existe e ele está localizado nas dimensões mais densas desse planeta. As informações que eu trago hoje aqui nesse vídeo foram a maioria retiradas de dois livros, duas grandes obras de um grande médium chamado Robson Pinheiro. O primeiro é A Marca da Besta. O segundo é O Fim da Escuridão. E o que é a primeira dimensão? Ou o que é a primeira dimensão? Se liga só. Também conhecido como abismo, é uma dimensão extrafísica densa e complexa, habitada por seres que se opõem aos princípios evolutivos superiores. Não é o inferno tradicionalmente conhecido, mas sim um local onde se arquitetam planos de conquista, sabotagem e intrusão nos processos e progresso da humanidade. Está localizado em uma dimensão da subcosta, nas entranhas do planeta, e é acessível através de passagens que atravessam camadas de rochas e minerais em direção ao magma, ou seja, no centro da Terra. Essa dimensão paralela coexiste com o mundo físico, mas em uma frequência vibratória diferente. É uma dimensão de energias desconhecidas e uma aura de maldade onipresente, que vai além dos conceitos morais ou religiosos. Não tem acesso à luz do sol neste ambiente. Possui água infiltrada, mofo onde a luz do sol não penetra, por conta da psicosfera extremamente densa, e é permeado por radiações e energias que podem causar danos à saúde física e espiritual. Ou seja, nenhum ser humano entra neste lugar. Se um ser humano entrar, não só de corpo físico, mas do corpo perispiritual, que é uma cópia do corpo físico, automaticamente esse ser humano pode se transformar em um ovoide. O que seria um ovoide? É a perca do corpo perispiritual, que é a base de que os nossos espíritos precisam para se manifestarem neste planeta. Só que para você ter um perispírito, você precisa estar em determinadas dimensões. A paisagem local constitui basicamente de vales obscuros, desfiladeiros gigantescos, vegetações de musgo marrom escuro com nuances violetas, árvores de aspecto metálico distorcido, e luminosidade artificial vermelho brilhante. A atmosfera é fétida e carregada de medo, ódio e desejo de poder. Serve como um local de expiação para os espíritos milenares da qual a humanidade nem sequer consegue imaginar de tão tamanha crueldade. Veja, as religiões dizem por aí que essa dimensão é repleta de demônios, né? Vamos pensar o que seriam demônios. Seres milenares que estão há mais de 20 mil anos aqui nessa dimensão. Seres que vieram de outros planetas, seres que vieram garimpar há muitos anos atrás o planeta, um monte de seres que já passaram por aqui, seres que estiveram em Atlântida, que estiveram na Lemúria, grandes magos que se perderam nas suas forças da criação, da manifestação aqui nesse planeta, grandes seres que nunca encarnaram aqui, na sua maioria, é claro, né? Tem draconiano, tem grey, tem oriano, tem pleiadiano, tem siriano, tem uma pancada de... Tá lá. Por quê? Porque foram espíritos que vieram para a Terra milênios atrás, para roubar, para colonizar, sabe, para zoar com a coisa, e acabaram sofrendo acidentes, acabaram reféns aqui. E tiveram chances reencarnatórias, até na Atlântida, e não aproveitaram. E eles se fecharam em copas porque eles não querem encarnar.
seres na qual, na sua grande maioria, nunca encarnaram neste planeta. E alguns que já tiveram algumas experiências aqui, mas estão lá e não voltam mais para cá, pois a sua energia densificada é muito grande e a maioria deles não possui o corpo astral, o perispírito, que é importante para manter corpo físico nessa dimensão. Os seres que habitam essa dimensão é uma vasta gama de espíritos, incluindo aqueles que se encontram em franca degeneração da forma astral, cometidos a zootropia e formas mentais inferiores que chegam como bolas escuras cheias de fuligem, também conhecido como ovoides. Há também legiões de seres infernais e vampiros astrais chamados espectros, um tipo de polícia vampírica, por definição, que atua como vampiros de fluidos e guardas pessoais. São almas vampíricas por definição. Os espectros ou vampiros podem se desmaterializar e rematerializar à vontade e possuem grande poder de locomoção. Sua radiação densa pode ser nociva para a saúde humana, desencadeando doenças severas. Existe também os espectros agêneres, uma classe específica de aspectos que adquirem tangibilidade e se infiltram em posições de poder no mundo, como gabinetes governamentais de grandes corporações. Atuam de forma discreta, saciando suas paixões, buscando poder e influenciando líderes mundiais. Veja bem, a estirpe de seres que existem nessa dimensão, o quanto eles são maléficos para nós. Mas eles acharam uma forma de estarem aqui. Veja, por onde será que andam esses seres? A quem eles influenciam? Será que presidente, donos de empresa, seres que mantêm nessa dimensão o poder aquisitivo não são influenciados de alguma forma por esses seres? Você já pensou nisso? Essa informação é em primeira mão e você só encontra ela aqui no Break News do Brown. Então vai deixando aí o seu curtir, aperta esse botãozão aí, mano e mina, e vamos compartilhar essa informação para aqueles que de alguma forma e muito romanceada acham que a espiritualidade é um conto de fadas. Eu acho que você já deve ter assistido filmes por aí, séries, que de alguma forma já falaram sobre esses assuntos, sobre esses seres. Não é conto de fadas, realmente eles existem. Há histórias, muitas histórias, principalmente em livros canalizados por grandes médiums, por grandes seres com poderes metapsíquicos que falam sobre esses seres e o domínio deles milenares durante milênios aqui neste planeta para dominar a raça humana, para os seus bem-querer ou mal-querer, né? Porque nós sabemos que o mal existe para servir ao bem. Então, eu e você e muitos de nós que estamos encarnados aqui nesse momento e desencarnados, estamos aprendendo aqui nessa grande escola que é este planeta. E claro, existem muitas histórias que dizem que esses seres estagiam em planetas inferiores como esse que nós nos encontramos nesse exato momento, com o intuito de trazer das suas memórias milenares que não são apagadas, conhecimentos, tecnologia, coisas que de alguma forma ajudam toda a humanidade a evoluir. Mas veja, esses seres que habitam essas dimensões, eles têm um escrúpulo profundo de maldade no qual eu e você nunca entenderemos. Veja, causar guerras que matam milhões de pessoas. Drogas, a mídia, tudo quanto é tipo de maquinação e controle psíquico e energético para dominar as consciências em prol de sugar as energias, de manter os seus corpos ainda em funcionamento, porque lá eles não têm, como eu já disse, corpos perispiritual como você, que promovem criar
corpos físicos, porque eles não encarnam há milênios. Então, o corpo que ainda existe deles são ovoides, pequenos ovos, mas com um poder psíquico gigantesco e milenar. Como eu disse, eu e você e a maioria dos seres humanos conhecem quem são esses seres milenares e o poder que eles têm. Então, sem mais delongas, vamos à mensagem dada por Miguel e ultimato para esses tempos de evolução em que eu e você estamos vivendo nessa Terra, que chamamos de transição planetária. Sim, esse ultimato diz respeito à mudança psíquica e energética que está ocorrendo nesse exato momento aqui neste planeta, o qual esses seres não poderão mais permanecer. Seres que vibram na mesma energia que esses seres, na mesma consciência, nas mesmas emoções, não poderão permanecer mais nesse sistema planetário quando ele dá o seu salto evolutivo, que muitos chamam de planeta de regeneração. Então, sem mais delongas, vamos a essas mensagens. Mas, bate o seu dedo nesse botãozinho. Quanto mais você curtir, você me ajudar a propagar essas informações para todos aqueles que precisam, de alguma forma, conhecer o submundo deste planeta e o que acontece dentro dele. Vamos lá? Vem aqui comigo. Miguel descera desta vez com ordens expressas dos dirigentes espirituais da humanidade, o governo oculto do mundo, para impor limites ainda mais severos às ações dos espíritos em prisão, dos seres rebeldes à política divina. Agora, cerceava para sempre a capacidade de influenciarem em tão grande medida a vida na superfície. Não havia mais como deter o fluxo dos acontecimentos. A Terra seria finalmente renovada e o bem, representando a política divina do amai-vos uns aos outros, seria estabelecido na morada terrena, no decurso dos próximos milênios. Uma forma vaporosa de contornos humanos era vista, diluindo-se em meio à luminosidade quase insuportável a visão espiritual dos dragões, que pairavam na atmosfera acima dos seus exércitos de seguidores. Era Miguel, em pessoa, proclamando uma mensagem puramente mental. Venho como representante do governo oculto do mundo, do próprio Cordeiro e do sistema de vida representado por ele. A partir de agora, estabelecerei aqui, nesta dimensão, meu quartel-general. Aqui permanecerei orando e vigiando pessoalmente os ditadores do abismo, os dragões, seus aliados e aqueles que representam os daimos junto aos renegados. Aqui será meu local de trabalho e até que a terra seja completamente renovada e que os pretensiosos daimos reconheçam publicamente a grandiosidade do reino de Deus e da sua justiça. Daqui somente sairei quando todos vocês forem desterrados para o novo lar, que desde séculos está preparado para recebê-los, abrigando-os entre as estrelas da imensidão. Então eu mesmo irei conduzir os dragões, e lá, junto às estrelas da imensidade, farei também a minha nova morada, sob as bênçãos do Altíssimo, para recebê-los em meus braços, e conduzi-los ao longo dos milênios, às propostas de renovação que serão prodigalizadas pelo Pai amantíssimo aos seus filhos rebeldes. A partir de agora, até a consumação deste milênio, estarão acorrentados ao abismo, e não mais influenciarão os destinos das nações do mundo. Que os nossos irmãos encarnados acertem ou errem por conta própria, mas jamais, a partir deste momento, serão manipulados pelos daimons, cuja ação será restrita somente a esta dimensão ínfera. Aqui ficarei e orarei e trabalharei, preparando a quem quiser e sentir-se inspirado para a grande viagem do degredo cósmico. É chegada a hora do juízo.
Este milênio será de suma importância, a fim de que revejam as ações que praticam, reavaliem a política que professam e reconheçam para todo o sempre que não só pode enganar a justiça divina, pois tanto neste mundo dos enfermos, nas regiões ínferas do globo, quando na terra, nos biomas abissais e nos altiplanos superiores da espiritualidade, todos, absolutamente todos os seres hão de reconhecer que Jesus é o Senhor e o Cristo de Deus para toda a eternidade. A voz de Miguel calou-se e os daimons desceram à superfície do seu mundo infeliz. Derrotados, abalados e abatidos, diante da impossibilidade de combater, muito menos sobrepujar os desígnios divinos. E é isso aí, galera, vivos e mortos deste umbralzão de nosso grande Criador. Essas foram as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E olha, aperta esse botãozão aí, me ajuda a compartilhar essas informações maravilhosas que trazem um grande calor para o nosso coração e dão a certeza de que nós não estamos abandonados e sozinhos. Um grande abraço e até mais!